Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma videoaula do nosso curso básico de interpretação de textos para concursos e vestibulares. Vocês já sabem, eu sou o professor José Ferrari Neto e a aula de hoje vai ser dedicada às informações implícitas. Em um texto, pessoal, nós temos as informações que estão ali na superfície do texto, facilmente reconhecíveis, e tem aquelas que estão subjacentes, ou seja, estão meio que escondidas ali, mas que são captáveis, inferíveis a partir de outros elementos. Então, esse vai ser o assunto da aula de hoje, um ponto bem interessante sobre a interpretação de textos. Vamos lá, começando com o slide que está aí na telinha. Em um texto, existem informações e sentidos que não são percebidos pelo significado das expressões usadas nas frases, mas sim por dados do contexto em que o texto está inserido, e mesmo por dados fornecidos pelo próprio texto. Essas informações recebem o nome de implícitos e são fundamentais para a boa e correta interpretação e compreensão do texto. Se um texto trouxesse em sua superfície todas as informações necessárias para sua compreensão, ele seria tão grande que seria inviável o seu uso durante a comunicação. É necessário, portanto, que o texto compartilhe informações entre autor e leitor, de maneira que a compreensão se faça de uma maneira compartilhada, ou seja, dividida entre essas duas figuras. A mesma coisa com as informações subjacentes. É necessário que o leitor faça um esforço para compreender as informações que o autor não teria como colocar na superfície do texto. É justamente nesse ponto que inserem-se os implícitos, que são de dois tipos, como nós vamos ver aí. Os implícitos podem ser marcados gramaticalmente nas frases por elementos chamados de marcadores, ou apenas sugeridos pela situação comunicativa desencadeada pelo texto. Essa distinção marca dois tipos de enunciados implícitos: os pressupostos e os subentendidos. Pressupostos e subentendidos, ou pressuposição e subentendimento, são pontos fundamentais de uma boa interpretação de texto. Houve um tempo em que basicamente todas as questões eram ou pressupostos ou subentendidos, mas havia uma diferença: não havia o estudo sistemático desse fenômeno. Então, os formuladores das questões faziam realmente itens cuja depreensão da resposta correta era bem complicado. Graças a Deus, isso acabou de uns anos para cá. Temos marcas gramaticais que marcam a pressuposição. São os chamados marcadores pressuposicionais, ou marcadores de pressuposição. Da mesma forma, os subentendidos, ainda que não tenham marcas gramaticais, também podem ser depreendidos com relativa objetividade. Vamos ver como é que isso funciona na prática. Vamos começar com o estudo dos pressupostos. Pressupostos são informações implícitas que são marcadas lexicalmente na frase. Ou seja, existem palavras ou expressões que marcam a presença de uma pressuposição. Tais palavras e expressões são os marcadores de pressuposição. Quais seriam esses marcadores de pressuposição? Olha no slide e atenção nos exemplos. Os principais marcadores de pressuposição são os adjetivos. Veja uma frase: André é o meu filho mais esperto. Essa frase, juntamente com a presença do adjetivo esperto, deixa pressuposto o quê? Que o André tem irmãos, ou seja, que existem outros filhos. E que esses filhos também são espertos. Dentre eles, André, que é o mais esperto de todos. Então, a presença desse adjetivo marca a pressuposição de que existem outros filhos. Verbos que indicam mudança ou permanência de estado também são marcadores pressuposicionais. Vejam a frase: Renato continua emagrecendo. O pressuposto aqui é de que Renato já está perdendo peso há algum tempo e continua a perder. Eu poderia dizer também que Renato resolveu perder peso, ou que Renato está se esforçando para perder peso. Tudo isso são pressupostos, marcados pela presença do verbo continuar, no caso. Advérbios também são bons marcadores de pressuposição.
Na frase, a produção agropecuária está totalmente nas mãos dos brasileiros. O pressuposto é de que existem formas de produção que não estão totalmente nas mãos dos brasileiros. A pecuária está, mas existem outras, não citadas no texto. Esses estão adjetivos, verbos que indicam mudança ou permanência de estado e advérbios são os principais marcadores de pressuposição. Numa questão de concurso que cobre pressupostos, o mais importante é saber perceber a presença desses pressupostos. Depois, basta pensar e ver que tipo de informação ele está dando para a gente. Normalmente, essa informação não está contida, mas é facilmente depreensível a partir da leitura atenta das frases em que os marcadores aparecem. Outro tipo importante de marcador pressuposicional são as orações adjetivas e as conjunções. Reparem na frase, os brasileiros que não se importam com a coletividade só se preocupam com seu bem-estar e, por isso, jogam lixo na rua e fecham os cruzamentos. O pressuposto é de que há brasileiros que se importam com a coletividade, porque toda referência feita sobre jogar lixo na rua ou fechar cruzamento é só relativa a esse tipo de brasileiro aqui. Então, se não houvessem outros brasileiros que se importam com a coletividade, não haveria necessidade de se usar essa sentença. Mas porque há outros tipos de brasileiros, essa sentença marca uma pressuposição. Da mesma forma, uma conjunção como mais na frase frequentei a universidade, mas aprendi bastante. O pressuposto é de que nem sempre se aprende na universidade. Tanto é que a relação de oposição estabelecida pelo mais deixa claro que pode acontecer o fato de não se aprender bastante quando se frequenta a universidade. Por isso, o mais é também um marcador de pressuposição. O último tipo de informação implícita são os subentendidos. Os subentendidos são insinuações não marcadas lexicalmente, o que equivale a dizer que não há nenhuma palavra na frase que marque que há a presença de uma informação subentendida. Eles são produzidos durante a interação, por conhecimentos partilhados entre os participantes. Existem informações não ditas, apenas sugeridas, como na frase. O mérito e a capacidade não são sempre levados em conta. Se essa frase é dirigida a uma pessoa que tem acabado de receber uma promoção, ela deixa subentendido, ou seja, dá a entender que existem exceções ao que se afirma na frase. Então, nem sempre são levados em conta. Não são sempre levados em conta. Dito para uma pessoa que acabou de ser promovida, vai indicar a presença dessas exceções. Pressupostos subentendidos formam um grupo de questão relativamente nova em concursos. O estudo desse fenômeno começou um tanto recentemente, na esteira do desenvolvimento das pesquisas em linguística textual. Portanto, não é o tipo de questão mais frequente. Mas eu, se fosse vocês, treinaria bastante esse aspecto. Para isso, não deixe de assistir, às nossas videoaulas, nas quais vamos comentar questões sobre interpretação de textos em geral e sobre informações implícitas em particular. Lá vocês vão ver como esse tópico pode ser cobrado pelas principais bancas. Não deixe de praticar sempre que possível, porque isso vai fazer com que o seu conhecimento se fortaleça, se consolide e a interpretação de texto, como estamos apontando sempre, vai deixar de ser um problema para vocês. Se vocês gostaram dessa videoaula, pessoal, não deixem de curtir e compartilhar, bem como tirar as dúvidas que se fizerem necessárias. Vamos ter prazer em respondê-las, bem como vamos ter prazer em encontrá-los na nossa próxima videoaula, dessa vez sobre variação linguística, ponto importante também dentro do assunto de interpretação de textos. Eu aguardo vocês, até lá, um abração.